Então, boa tarde, gente. Vamos continuar aqui depois de uma pausa, né, por conta de problemas com a internet. Vamos continuar aqui, então, com o nosso curso da disciplina de fenômenos de superfície eletroquímica. Então, vamos falar agora a respeito do tópico de condutividade, tá? Então, o que é, né, a condutividade? É a transferência, né, de elétrons através de um material condutor, tá? Então, a corrente elétrica, né, como está escrito, ela pode ser conduzida de diversas formas, né? E esse mecanismo de condução vai depender do material no qual está ocorrendo essa condução da corrente elétrica. Então, nós temos, por exemplo, né, os condutores metálicos e os semicondutores, né, cuja condução da corrente elétrica é explicada pela teoria de bandas. Tá? Então, nessa teoria aí, você tem duas bandas nos seus materiais, né, a chamada banda de valência, que é onde, né, os elétrons eles estão lá localizados nos átomos, e você tem a presença de uma banda, né, finita, né, de estados eletrônicos, chamada banda de condução, né, para onde esses elétrons eles vão poder ser excitados e vão ter uma certa liberdade de se mover dentro do seu meio condutor. Os eletrólitos a gente vai discutir daqui a pouco, né, nesse capítulo aqui, o foco da gente vão ser a condução pelos eletrólitos em soluções eletrolíticas, então não vou comentar muito agora. E por último, os gases ionizados, tá? Nos gases ionizados, a condução da corrente elétrica ela é feita pelos íons na fase gasosa, tá? Então vamos lá, né? O que é a condutividade, né? Que é, né, seria o oposto da resistência elétrica, né? Conceito que vocês estão já bastante acostumados aí a lidar. Então, quando uma corrente elétrica I, né, flui através de um meio condutor devido à aplicação de um potencial V, né, nós podemos definir a resistência R pela lei de Ohm. Então, a resistência vai ser igual à razão entre o potencial e a corrente, né? E é aquela equação que vocês já conheciam lá desde o segundo grau, né? Que tinha até aquela brincadeira engraçada, né? Quem vê, ri, né? Para você poder, aquele método mnemônico lá de você lembrar essa equação. E aqui, né, do lado direito, tem essa figurinha aqui que eu, pessoalmente, eu acho tanto quanto engraçada, né? Os monges aqui meditando, né? Falando Om, que é a unidade da resistência. Então, seguindo, né? Essa dependência, né, essa resistência, ela depende intrinsecamente do material e das suas dimensões. Então vamos colocar aqui na esquerda o exemplo de um condutor metálico, tá? Então, nesse meio condutor, a minha resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento desse material e inversamente proporcional à área da seção transversal dele, conforme descrito aqui nessa equação, tá? E a constante de proporcionalidade disso, ela é chamada de resistividade. A resistividade ela é importante porque ela é uma medida, né, da capacidade intrínseca do material de conduzir corrente ou de resistir, né, à condução da corrente elétrica, o que quer que vocês prefiram, né, falar. Então, ela é uma medida dessa capacidade intrínseca e ela vai independer da forma do meio condutor, tá? Eu gosto de lembrar essa fórmula aqui da resistência, né, em função da forma do meio do condutor. Eu gosto de imaginar o seguinte: você tem os elétrons entrando por um lado, tá, e saindo pelo outro. E eu gosto de imaginar esses elétrons como se fossem carros numa rua. Quanto maior o comprimento da rua, né, se você não tiver saídas, maior a tendência aos carros engarrafarem nela, ou seja, maior o aumento da minha resistência ao fluxo de carros. Por outro lado, né, se eu tenho ruas mais largas, com mais faixas, essas ruas mais largas vão ter tendência a diminuir, né, o engarrafamento dos carros e, nesse caso, a diminuir a resistência à corrente elétrica, tá? Então, num condutor metálico, a gente coloca dessa maneira, mas o mesmo serve, por exemplo, para uma célula de condutividade, aonde eu vou ter aqui um par de eletrodos dentro de
solução eletrolítica, esses eletrodos vão ter a área A e vão estar a uma distância L um do outro. Tá? A mesma teoria, né, as mesmas equações vão poder ser aplicadas. Então vamos falar um pouquinho sobre as unidades, né, relembrar um pouquinho aqui. Então, né, a unidade de diferença de potencial, que é representada por V, né, é o volt. Então, notem o seguinte, volt, quando você escreve a unidade, está com letra minúscula, mas o símbolo da unidade é V maiúsculo. Unidade de corrente elétrica, representada por I, é o ampere. Tá? Aqui está errado, deveria estar com um A minúsculo também. Tá? O ampere, e notem que o E é crase, né? Porque ampere era francês. E o símbolo, né, do ampere é um A maiúsculo. A unidade da resistência, representada por R, é volt sobre ampere, é igual, é comumente conhecida como ohm. Então, OHM, e o símbolo é essa letra grega ômega aqui. A unidade de resistividade, né, então ela vai ser um ohm, né, vamos voltar aqui na equação, ela vai ser um ohm e vai ter um termo aí dependente das dimensões do meio condutor, né, um termo de comprimento. Então, no sistema internacional, a unidade da resistividade é ohm vezes metro. No sistema CGS, né, que é o sistema centímetro-grama segundo, que é outro sistema bastante importante aí de uso geral, é ohm vezes centímetro. Então, o que acontece? Quando a gente fala lá de propriedades elétricas das soluções eletrolíticas, a gente está sempre tratando da condutividade, né, que, se vocês olharem aí, é o nome do nosso capítulo. A gente não tem o costume de trabalhar com a resistência da solução, embora, né, o que a gente chama aí de condutância, que é representado pela letra G ou pela letra lambda, tá? Mas eu prefiro a representação de G, que ela dá menos confronto com outras simbologias aí que a gente vai apresentar, ela vai ser o inverso da resistência. Então, G é igual a 1 sobre R. E isso vai ser igual ao quê? Ao inverso da resistividade vezes A sobre L, né? Eu já inverti a fração lá. A unidade de G vai ser o Siemens, tá? Com S minúsculo de novo, mas o símbolo é o S maiúsculo. E também pode ser colocada como unidade o mho, tá? Notem que mho aqui é simplesmente pegar a palavra ohm e inverter, né? Assim como você está invertendo da resistência em relação à condutância. E o símbolo de mho é um ômega de cabeça para baixo, tá? Ou um ômega a menos 1. Tanto faz, tá? Tudo isso aqui é a mesma coisa. Eu posso definir agora, né, o que vai ser o foco do estudo nesse capítulo, que é a minha condutividade. A condutividade, ela é definida como o inverso da resistividade. E vai ter unidade, né, de Siemens por metro ou Siemens por centímetro, dependendo se eu vou estar trabalhando com sistema internacional ou sistema CGS. Tá? E o mais importante aqui é lembrar o seguinte, né, não importa se eu estou trabalhando, né, do ponto de vista da resistência ou da condutância, tá? O importante é notar que resistência e condutância, elas vão depender das dimensões do meio condutor, tá? Vão depender da área da seção transversal do meu meio condutor e do comprimento desse meio. Enquanto resistividade e condutividade não. Elas independem da forma do meio, elas vão ser uma propriedade intrínseca do meu material. Então, passando agora, né, tudo isso que a gente falou, ele é bastante geral, né? Então a gente está definindo aí equações que já foram definidas para vocês, mas vamos passar agora para o foco do nosso capítulo, que é a condutividade de soluções eletrolíticas. E a condutividade de uma solução vai depender de quê? Vai depender de temperatura, da natureza dos íons em solução e de suas concentrações. Basicamente é o quê? Como a condução da corrente elétrica ela é feita por íons, né, que estão presentes nessa solução, a condutividade vai depender do quê? Do número de portadores de carga, né, por unidade de volume, ou seja, a concentração desses íons em solução. Então,
né, continuando a trabalhar aí nesse espírito que a gente está interessado, né, que as nossas medidas de condutividade, né, ou resistividade, né, mas eu vou falar mais aqui de condutividade, elas sejam mais independentes possível das variáveis da solução, né, e sejam mais uma propriedade do material que a gente está trabalhando, a gente pode corrigir, né, o valor dessa condutividade em relação à concentração C. Então, como é que a gente faz isso? A gente define a chamada condutividade molar, que é representada por essa letra lambda maiúscula, tá? Ou também pode ser representado pelo lambda minúsculo com índice C. Então, essa condutividade molar, ela vai ser definida como a razão entre a condutividade da minha célula e a concentração da minha espécie salina. Tá? E nota que aqui a gente tem um objetivo, né, de criar uma medida que ela seja o mais possível independente das variáveis macroscópicas e seja uma característica física daquele composto, né, daquele sal que está em solução aquosa. Então, as unidades aí da condutividade molar, né? Condutividade molar vai ter unidade de mol metro quadrado mol no SI ou mol centímetro quadrado mol no sistema CGS. Lembrando, né, que a unidade de concentração no sistema internacional é mol por metro cúbico, né? E no sistema CGS é mol por centímetro cúbico, tá? Em nenhum dos dois casos é usada a unidade de concentração mol por litro, que seria equivalente a mol por decímetro cúbico, tá certo? Então tem que lembrar aí quando a gente for trabalhar de fazer essa transformação, ou de litro para metro cúbico ou de litro para centímetro cúbico. Então o que acontece? Então a gente definiu aí a condutividade molar com que intuito? No intuito de ter uma medida, né, de condutividade que seja uma função somente do nosso sal que está dissolvido na solução aquosa, lá, nossa solução eletrolítica. No entanto, né, se a gente pegar lá experimentalmente e observar a condutividade molar em eletrólitos fortes, a gente vai ver, primeiro, que ela vai ser maior que nos eletrólitos fracos, e segundo, que em ambos os casos ela vai diminuir com o aumento da concentração, tá? Então, a gente tem aqui esse gráfico da esquerda aqui, onde a gente tem a chamada condutividade equivalente, é uma medida antiga, né? Seria a condutividade equivalente à condutividade molar. Né? Se vocês lembrarem aí, deve ter sido definido para vocês em algum lugar, o equivalente grama, né? Que depende aí de uma reação ou de uma carga do íon e etc. Tá? Então, nós temos aqui condutividade molar, né, no eixo das ordenadas e concentração no eixo das abscissas. E a gente observa o seguinte, que conforme a gente diminui a concentração da nossa solução, a condutividade molar tende a aumentar. Tá? Ela, quando a gente chega, né, a gente extrapola essas curvas aqui para concentração zero, a gente chega num limite lá que é conhecido como condutividade molar à diluição infinita. Tá certo? A condutividade molar à diluição infinita, ela pode ser determinada experimentalmente se a gente medir, né, a condutividade molar em diversas concentrações. É óbvio, né, quanto mais baixas essas concentrações, vai ser melhor, tá? E posteriormente a gente extrapola essas curvas obtidas para concentração igual a zero. Tá? Então, né, tem um cavalheiro lá que é chamado de Kohlrausch, tá? E ele estudou amplamente, né, as condutividades dos íons em solução. E o Kohlrausch observou, né, o que hoje a gente conhece como primeira lei de Kohlrausch. Ele observou que no caso de eletrólitos fortes, tá? Então a gente tem sempre, né, que enfatizar isso bem, a condutividade molar vai ser igual à condutividade molar à diluição infinita menos uma constante B raiz da concentração. Tá certo? Onde B é uma constante para cada tipo de eletrólito e o lambda zero, né, a gente já definiu, é a condutividade molar à diluição infinita.
Então, lembrar, né, dessa equação é fácil. Então, se a gente observar o gráfico aqui, a gente vê que quando a gente diminui a concentração, aumenta a condutividade molar. Então, isso implica nesse sinal negativo aqui, tá certo? A gente sabe que se a gente extrapolar a nossa condutividade molar, né, nessa curva aqui, para concentração igual a zero, a gente chega na condutividade molar à diluição infinita, tá? Então, a condutividade molar à diluição infinita é a extrapolação. Então, a gente coloca isso, né, como uma reta, né, onde a dependência da condutividade molar é com a raiz da concentração. Se vocês lembrarem, é a mesma dependência que o coeficiente médio de atividade, né, o logaritmo dependendo do coeficiente médio de atividade, vai ter com a força iônica da minha solução, que nada mais é que uma medida, né, das concentrações dos íons dentro dela. Então, primeira lei de Kohlrausch, né, ela vale para eletrólitos fortes. Para eletrólitos fracos, a lei de Kohlrausch não pode ser aplicada, pois resulta em erros muito grandes, devido ao alto valor em módulo da derivada quando a função c tende a zero, quando a variável c tende a zero. Tá? Então, se vocês olharem aqui no caso do ácido acético, da amônia, né, que são eletrólitos fracos, observa que conforme a gente vai chegando aqui em concentração próxima de zero, né, as curvas sobem de uma forma extremamente íngreme. Então, por mais que a gente faça soluções cada vez mais diluídas, a gente começa a ter um erro muito grande associado à determinação da condutividade molar em diluição infinita. Este valor da derivada em eletrólitos fracos pode ser explicado pelo aumento do grau de dissociação quando a concentração tende a zero, né? Então, a gente tem lá a teoria das diluições infinitas de Ostwald, né? Então, o Ostwald ele propôs, né, e demonstrou isso matematicamente usando as equações de equilíbrio químico, né, que quando você tende conforme você vai diminuindo a concentração de uma espécie, né, que se dissocia, né, somente parcialmente em solução, a fração dela que está dissociada acaba sendo maior, tá? E vale a pena enfatizar aqui, né, que a condutividade total do sistema não necessariamente ela está aumentando. O que está aumentando é a condutividade molar, ou seja, condutividade dividido por concentração, né, a nossa condutividade normalizada pelo número de espécies portadoras de carga. Tá? A condutividade total da minha solução ela não vai estar aumentando. Então, né, alguns exemplos aqui, então, para o HCl, né, a curva do HCl, nota, né, que a primeira lei de Kohlrausch só é válida, né, para concentrações baixas, né, se eu começar a aumentar as concentrações, né, eu começo a desviar desse comportamento da primeira lei de Kohlrausch, tá? Então tem o HCl, NaOH aqui. E notem o seguinte, também tem nitrato de prata e sulfato de cobre. Notem no caso do sulfato de cobre, esse desvio é muito maior devido à magnitude, né, das cargas de cátion e ânion. Esse desvio, né, é conhecido como efeito de pareamento iônico. Então, basicamente, o que acontece? Devido às altas cargas dos íons cobre e sulfato, eles não necessariamente vão estar 100% dissociados em solução. Eles formam pares, né? Eles tendem a formar pares de sulfato de cobre que ficam migrando pela solução. Então é equivalente a como se a gente não tivesse um eletrólito forte, tá? Apesar de o sulfato de cobre ser um eletrólito forte. Tá? Se vocês derem uma olhada lá no Levine, né, no capítulo que fala de condutividade, tem uma discussão excelente sobre pareamento iônico e as implicações no potencial químico. Tá certo? Então, outra coisa, né, que o Kohlrausch ele percebeu foi a chamada lei da migração independente dos íons. Então vamos dar uma olhada aqui o que isso significa. Então Kohlrausch ele determinou valores da condutividade molar à diluição infinita para diversos eletrólitos, tá? Um número muito grande deles. E eu vou fazer uma pequena extração aqui da tabela lá do Kohlrausch, né?
e ressaltar algumas das observações, né, que ele fez. Ele observou algumas regularidades. Então nós temos aqui eletrólitos KCl, Ki e K2SO4. E nota o seguinte, como eu estou pegando como referência aqui o potássio, né, o sulfato de potássio eu botei aqui como meio mol dele, né, ele na metade da concentração, né, porque o coeficiente estequiométrico do potássio no sal é 2. Tá? E os sais equivalentes, né, só que usando sódio. Cloreto de sódio, iodeto de sódio e meio de sulfato de sódio pelo mesmo motivo que lá no sulfato de potássio. Então, vamos ver algumas coisas que ele observou aqui. Ele observou que se, por exemplo, a gente pegasse, né, a condutividade molar, a diluição infinita do cloreto de potássio e diminuísse da do cloreto de sódio, então 149,9 menos 126,5, ele obteria um valor de 23,4 mol centímetro quadrado mol menos 1. Se ele fizesse a mesma coisa com iodeto de potássio e iodeto de sódio, ele obteria o mesmo valor de 23,4 mol centímetro quadrado mol menos 1. E se ele fizesse a mesma coisa com os sulfatos de potássio e de sódio, obteria ainda o mesmo valor. Então, o que isso significa, né? A proposta do Kohlrausch foi o seguinte: não importando o ânion, tá? A diferença entre as condutividades molares, né, do sal de potássio menos a condutividade molar do sal de sódio seria sempre 23,4 mol centímetro quadrado a menos 1. E ele propôs o quê? A partir dessa observação, ele enunciou a lei da migração independente dos íons. A contribuição de cada espécie iônica para a condutividade molar da solução vai depender somente da natureza particular daquele íon, sendo independente de todos os outros íons presentes em solução. Lógico que a gente está falando aqui a diluição infinita, tá certo? Então, o que acontece? Quando, né, os íons, né, acabam sendo, né, as propriedades dele, né, a condutividade molar dos íons, a diluição infinita acaba sendo independente umas das outras, o que eu tenho representado aqui nessa equação? Eu tenho representada, né, 23,4 vai ser a diferença entre as condutividades, a diluição infinita do íon potássio menos a diluição infinita do íon sódio. Então, o Kohlrausch determinou lá que a condutividade molar de um sal à diluição infinita seria igual à soma da condutividade iônica de um cátion com a condutividade iônica de um ânion, que é representado por essa expressão aqui. Então, utilizando a expressão anterior, se a gente pegar a condutividade molar à diluição infinita do KCl menos a condutividade molar à diluição infinita do NaCl, isso vai ser igual à condutividade iônica do potássio mais condutividade iônica do cloreto menos condutividade iônica do sódio menos condutividade iônica do cloreto. Os cloretos, né, eles vão se cortar e eu vou ficar aí com isso igual à condutividade iônica do potássio menos a do sódio. Se eu fizer a mesma coisa utilizando agora o iodeto de potássio e o iodeto de sódio, eu vou chegar à mesma expressão em função das condutividades iônicas de potássio e sódio. Ou seja, essa dependência é a mesma, independente da natureza do meu ânion. Tá? E como determinar condutividade iônica a diluição infinita? Tá? Experimentalmente, né, pelo mesmo motivo que a gente trabalha com os coeficientes médios de atividade, experimentalmente a gente não tem como determinar propriedades iônicas, né? O que a gente mede são as propriedades dos sais. Então, experimentalmente, a gente mede a condutividade molar do sal e não as condutividades iônicas. Entretanto, tá, a gente pode definir um número adimensional chamado número de transporte para cada íon em solução. Então, vamos propor aqui, né, usar como exemplo uma solução que tem um cátion e um ânion. Então, o número de transporte do cátion seria igual à condutividade iônica daquele cátion dividido pela condutividade molar da minha solução. E o número de transporte do ânion seria igual à condutividade iônica do ânion dividido pela condutividade molar do meu sal. De modo que a soma dos dois números de transporte de cátion e ânion seria igual a 1, conforme demonstrado aqui. Então, basicamente, né, o que é o número de transporte?
O número de transporte é a porcentagem, né, a fração da corrente que está sendo conduzida por cátions e por ânions, tá certo? E esses números de transportes com certos equipamentos, né, experimentais bastante dedicados, eles podem ser determinados, tá? Experimentalmente. Então, diretamente eu não obtenho o valor de condutividades iônicas, mas eu posso obter os números de transporte e, sabendo a condutividade molar, obter as condutividades iônicas. O segundo trabalho de vocês aí, que eu vou passar para uma semana depois do dia 18, está envolvido em quê? Em procurar aí no Levine, etc., e fazer um resumo dos métodos de determinação experimental dos números de transporte. Então, vamos procurar aqui algumas, né, um pequeno extrato da tabela, né, de condutividades iônicas em água a 25 graus Celsius. Então, alguns cátions. O H+, 349,8 Siemens centímetro quadrado, mol a menos 1. Sódio, 50. Potássio, 73,5. Cobre, né, como ele tem carga 2, botei meio de cobre, 56,6. Meio de zinco, 2+, 52,8. Ânions, OH-, 198,6. Fluoreto, 55,5. Cloreto, 76,4. Acetato, 40,9. Meio de sulfato, 80. E notem o seguinte, né? Todas as nossas condutividades iônicas são nessa faixa aí de 50 até 80, né? A exceção de H+ e OH-, que eles fogem ao esperado, eles têm valores realmente altos, né, de condutividades iônicas à diluição infinita, tá? Então não importa qual é o modelo, né, teórico que a gente proponha para as condutividades iônicas em solução, H+ e OH- provavelmente vão seguir um modelo diferente, vai ter que ser proposto à parte, né, porque eles não estão condizentes com o que a gente com o comum que é observado para os outros íons. Então, algumas aplicações aqui da lei da migração independente dos íons. Lembram lá atrás que a gente não conseguia determinar, né, a condutividade molar, a diluição infinita dos eletrólitos fracos pela primeira lei de Kohlrausch? Agora a gente consegue. Como é que a gente faz? Condutividade molar, por exemplo, do ácido acético, né, que é um ácido fraco, vai ser igual a condutividade iônica, a diluição infinita do H+, mais condutividade iônica, a diluição infinita do ânion acetato, tá? Ambos podem ser determinados através de medidas em eletrólitos fortes, seguindo a primeira lei de Kohlrausch. Então, somando aí, né, pegando os valores da tabela, 349,8 mais 40,9, a condutividade molar, a diluição infinita do ácido acético, é de 390,7 mol/cm², mol menos 1. Outra maneira, né, de também determinar a condutividade molar, a diluição infinita dos eletrólitos fracos, né, mas agora usando um método indireto, né, mas também dependente da lei da migração dos íons, é fazer o seguinte: imagina que eu queira a condutividade molar, a diluição infinita de um eletrólito fraco com cátion M e ânion A. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou usar, né, para determinar a condutividade molar, a diluição infinita do cloreto do cátion M, a do ânion A, né, com cátion sódio, e a do cloreto de sódio. Notem o seguinte: esse sinal aqui, né, ele está errado, é um sinal de menos, tá certo? Então seria a condutividade molar, a diluição infinita do cloreto de M, mais a condutividade molar, a diluição infinita do ânion A com cátion sódio, menos condutividade molar, a diluição infinita do NaCl. Então, se eu separar todas essas condutividades molares aqui nas condutividades iônicas dos integrantes, eu vou ficar com condutividade iônica do cátion M, mais condutividade iônica do cloreto, mais condutividade iônica do sódio, mais condutividade iônica do ânion A, menos condutividade iônica do sódio, menos condutividade iônica do cloreto. E nota, tanto o cloreto quanto o sódio vão acabar se cortando aqui, sobrando o quê? Condutividade iônica do cátion M,
mais condutividade iônica do ânion A. Tá? Então, é possível, né, através desse método aqui, né, chamado de método indireto, determinar a condutividade molar, a diluição infinita de um sal que seja um eletrólito fraco qualquer. Tá? Então, pegar de novo o exemplo do ácido acético. Tá? Então, se a gente usar condutividade molar, a diluição infinita do HCl, mais do acetato de sódio, menos do NaCl. Então, fazendo a soma aí dos valores obtidos aí da literatura, a gente vai chegar no mesmo valor de 390,7 mol centímetro quadrado mol menos 1, tá? Que é o mesmo valor que foi obtido pelo método direto aqui em cima. Então você usa o que tiver disponível para você, tá certo? Na verdade, o método, né, seria praticamente o mesmo, né, uma vez que você simplesmente está usando a lei da migração independente dos íons. Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, tá certo? Na próxima aula, a gente vai continuar a nossa discussão, agora com teorias específicas para determinação da condutividade molar à diluição infinita de eletrólitos fracos, né? E a gente vai estudar aqui, discutir bastante a chamada teoria de Arrhenius, tá? Então, nos vemos na próxima aula. E eu vou deixar para vocês o trabalho lá no Teams. Lembrando que o trabalho é métodos de determinação de números de transporte. Um abraço e boa tarde para todos.